Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Estamos olhando para o Senhor, que é misericordioso. É um domingo em que somos convidados a experimentar o amor misericordioso do Senhor. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 20 do Evangelho de São João, dos versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com a primeira aparição do ressuscitado. Ele diz: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, quer dizer, o domingo, o ressuscitado sempre aparece para os seus no primeiro dia da semana, o domingo. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Os discípulos estão trancados com as portas fechadas, estão com medo de quem? Com medo dos judeus. O cristianismo, amados e amadas de Deus, num primeiro momento é uma seita que incomoda o judaísmo, é uma seita dentro do judaísmo e que por isso é perseguida pelo judaísmo. Os judeus perseguem Jesus. Os judeus também não serão amigos dos cristãos no primeiro momento, mas combaterão os cristãos. Ali pelos anos, no final do primeiro século, vai ter a grande ruptura entre judeus e cristãos, onde a sinagoga vai para um lado, onde o cristianismo vai por outro. E aqui os discípulos estão com as portas fechadas, estão com medo. Com medo de quem? Dos judeus. E o Senhor se coloca no meio deles. Amados e amadas de Deus, o seu corpo é um corpo glorioso. Ele foi ressuscitado no seu corpo. O sepulcro está vazio, o corpo do Senhor não está no sepulcro. Ele foi ressuscitado no seu corpo, mas a ressurreição o inseriu na dimensão de Deus. Jesus pertence ao mundo escatológico, ele não é dominado mais pela matéria, ele não tem mais os limites da matéria, então as portas estão fechadas, o Senhor se coloca no meio dos seus, e o Senhor lhes deseja o dom da paz. Grande dom que o ressuscitado dá aos seus, a paz. A paz esteja convosco.
E depois dessas palavras, o que acontece? Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. O que tinha as mãos de Jesus? Tinham as chagas. As chagas, ele tinha sido pregado na cruz. As suas chagas gloriosas agora. Mas tem as chagas. O que tem o lado de Jesus? O lado de Jesus tem o lugar da lança, onde o soldado tinha lançado o seu lado. Por isso Jesus mostra as mãos e o lado. Os discípulos podem ver e perceber, é o Senhor. E qual é a atitude dos discípulos? Se alegraram. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Alegria. Alegria porque o Senhor está ressuscitado. Alegria porque o Senhor está no meio deles. Novamente Jesus lhes deseja o dom da paz. E agora os envia. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ele foi enviado pelo Pai, agora ele envia os discípulos. Os discípulos são aqueles que deverão continuar na história a missão de Jesus. O que faz a igreja hoje? A igreja continua na história a missão de Jesus. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. O ressuscitado, amados e amadas de Deus, é aquele que dá o Espírito. O Senhor ressuscitado sopra sobre os discípulos e dá o Espírito para eles, porque ele ressuscitado, ele se torna doador do Espírito. E agora Jesus então dá aos discípulos o poder de perdoar os pecados. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Amados e amadas de Deus, é a misericórdia. É o Senhor que dá aos seus, que dá à sua igreja, o poder de perdoar os pecados. É aquilo que a igreja faz até hoje, através do sacramento da reconciliação, onde nós somos restaurados, onde nós somos ressuscitados de novo, onde o Senhor vem ao encontro das nossas misérias, nos perdoando, nos dando vida nova. Por isso esse domingo é o domingo da Divina Misericórdia, onde nós somos chamados a experimentar o amor misericordioso do Senhor. Amados e amadas de Deus, na nossa vida sempre nós precisamos de experimentar o amor misericordioso do Senhor. Experimentando o amor misericordioso do Senhor, sermos também homens e mulheres na misericórdia. Papa Francisco diz que onde há um cristão, ali deve ter um oásis de misericórdia, quer dizer, um jardim de misericórdia. A misericórdia nós a manifestamos não só no perdão, mas nós a manifestamos na caridade, nas pequenas e grandes coisas da vida, do dia a dia. Mas tinha alguém, amados e amadas de Deus, que não estava na comunidade naquele dia, não estava com os discípulos, Tomé. E os outros dizem para Tomé, narram para Tomé a aparição do Senhor, o encontro com o Senhor. E Tomé é o homem que duvida. Se eu não colocar a minha mão na sua mão, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, se não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé é um homem cético. Tomé é o homem que é chamado a crer sem ver, mas não responde. Ele precisa ver para crer. E o Evangelho vai narrar depois, então 8 dias depois, os discípulos estão novamente reunidos em casa e Tomé se encontra com eles. O ressuscitado se coloca no meio deles de novo, lhes deseja o dom da paz, e depois diz a Tomé, põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas tenha fé. Quer dizer, chama Tomé a experiência da fé. Tomé precisa ver para crer, precisa tocar para crer. E então Tomé responde, meu Senhor e meu Deus. Tomé faz essa bela profissão de fé. Mas Jesus censura Tomé. Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Quer dizer, nós somos mais bem-aventurados que Tomé. Nós cremos sem ver. Nós cremos pelo testemunho da igreja de que o Senhor está ressuscitado e que o Senhor está vivo. E o Evangelho termina dizendo, então, que Jesus realizou muitos outros sinais diante dos seus discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais a vida em seu nome.
Quer dizer, qual é a finalidade do Evangelho? Conduzir a experiência da fé em Jesus Cristo. Amados e amadas de Deus, experimentemos também o ressuscitado. O ressuscitado se dá a nós na palavra, na Eucaristia, na caridade, no irmão, na oração. Experimentemos o seu amor. Experimentemos a sua misericórdia. Os discípulos experimentaram o Senhor vivo, o Senhor ressuscitado. O Senhor vivo e ressuscitado vai se dando a nós no hoje da história. Tomé foi chamado a crer sem ver, quer dizer, sem ver a presença física do Senhor. Nós hoje cremos através do sinal, através do testemunho da igreja e através dos sinais da presença do ressuscitado, da presença dele que vai se dando a nós em tantos meios e na igreja. Celebremos com beleza esse domingo na misericórdia e sejamos homens e mulheres da misericórdia. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.